bom começar nossa aula com você assim, decidido a se organizar e se relacionando com a sua casa de forma cada vez mais atenta e ampliando a percepção para efetivar pequenas mudanças que são capazes de gerar grandes impactos. A partir de agora, nossas escolhas são guiadas pelas transformações que queremos gerar. Na aula passada, nós falamos sobre a importância de escolher se desenvolver conscientemente na direção dos seus desejos. Você reafirmou: eu quero me organizar. Excelente decisão! A minha relação com a organização sempre foi muito genuína. Eu trabalho na área há mais de 15 anos e quando eu comecei, uma amiga muito querida estava se casando, ia se mudar e queria que eu tocasse toda a mudança. De lá para cá, eu implementei centenas de projetos e em todos os trabalhos que realizei, elas estavam lá. As bases da organização. Por isso, conforme nós combinamos, eu estou de volta para o início do módulo 1, organizando os pensamentos, fundamentos essenciais. E por que organizar os pensamentos, Micaela? Primeiro, porque nós nunca vivemos numa época com tantos estímulos. Há uma overdose de informações nos rodeando. É um fato inegável, o que traz muitas oportunidades, já que nunca tivemos acesso tão facilitado ao conhecimento. E, ao mesmo tempo, pode nos deixar sem referências e gerar até uma certa paralisia. Não sei o que eu tenho que fazer, então não vou fazer nada. Já sentiu algo parecido? Por exemplo, por onde eu devo começar? Enquanto estávamos desenvolvendo esse curso, tínhamos algumas metas claríssimas. Primeira meta: criar um conteúdo acessível e que se aplique a qualquer realidade, independentemente do quanto você já sabe sobre organização. Segunda meta: durante as aulas, precisamos ressignificar algumas crenças negativas, como, por exemplo, organizar é muito difícil, organizar é chato, é muito demorado, ou não, isso não é para mim. Terceira meta: reunir exemplos, projetos e cases para que você identifique as soluções universais e facilmente transponha para a sua realidade. Sabemos que são metas audaciosas e justamente por isso, a origem dessa mudança significativa é a consolidação dos fundamentos essenciais assimilados por você. A aplicação das soluções organizadoras não é mera repetição do que estamos mostrando aqui. É o reflexo de um pensamento conjugado. Você assimila o conceito, amplia a sua capacidade analítica e só depois vai aplicar na sua vida. Atenção! Organizar é estabelecer um sistema de ordenação que corresponda a uma lógica. A organização é efetiva quando a lógica estabelecida é compreendida por quem mais vai se beneficiar do que está sendo implementado. Sabe aquela sensação esquisita quando alguém guarda um caderno seu, por exemplo, e te diz: guardei no lugar certo, tá lá na gaveta. Só que para você, o lugar certo é a prateleira ao lado do seu computador. Tá entendendo como o pensamento organizador vem antes da ação de organizar? Esse é o enfoque do módulo. Aproveite o conteúdo das 4 próximas aulas e desvende o primeiro fundamento transformador que a Ivana já está a postos para te ensinar. Até muito breve! Essa aula é muito importante mesmo. Eu podia gravar em um espaço que fosse o símbolo desse condicionamento que temos. Se eu fosse uma casa, onde as pessoas mais arrumariam enquanto acham que estão me organizando? Já sei.
Você faz ideia por que eu estou aqui na cozinha, nessa parte da aula? Vai pensando. Tem algumas descobertas na vida que são libertadoras. Sabe aquele erro que insiste em te incomodar ou aquela dúvida chata? Pois é, ela vai embora. Quando a gente não sabe que está fazendo errado, a gente tem um atenuante para o erro. Pelo menos na organização é assim. Tá bem confortável aí para você enquanto está me assistindo? Pois é, porque agora eu venho com uma revelação arrebatadora. Tá preparada? Tá preparada? Então vamos lá. Nós vamos falar sobre arrumação e organização. Você domina bem essas diferenças? Pode ser sincero ou sincera comigo, não tem problema. Ninguém é obrigado a saber sobre assunto algum. Mas existe uma diferença fundamental e eu tenho certeza que depois de falarmos sobre isso, muitas coisas vão começar a fazer mais sentido na sua casa. Por isso eu estou aqui na cozinha. Vamos aos exemplos. Exemplo 1. Você sabe que o lugar ideal para os talheres é a gaveta da cozinha. E assim está, dentro da gaveta. Está parecendo arrumado ou organizado? Segundo exemplo, se tem algo que te incomoda na cozinha é o utensílio misturado com panela e mantimento na mesma área do armário. Ponto para você. Já está aplicando a setorização, mas isso será assunto para a próxima aula. Aí você escolhe uma ou duas portas do armário para guardar os mantimentos. Só que o armário é muito alto e os pacotes acabam ficando empilhados. Porém, eles estão lá, no lugar pré-definido. E aí, tá arrumado ou organizado? Terceiro exemplo. Você sempre gostou daquela mesa decorada, de cuidar de todos os detalhes, adora copos e taças, escolheu os tipos de copo de acordo com as bebidas a servir e guardou dentro do armário. Você abre a porta e não consegue mais lembrar se tem ou não tem aquele flute, aquela taça para espumante. E é assim mesmo. O que não é visto não é lembrado. O que não é lembrado não é usado. Se não é usado, para que tem? Já tem os seus palpites? Então eu vou acabar agora com a expectativa. Nesses 3 quadros apresentados como exemplo, do que você acha que estamos falando? Tchan, 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 tchan. Estamos falando de arrumação. Eu não falei que a cozinha era o melhor lugar para você assimilar definitivamente esse conceito? Pelo amor de Maria Helena? Acompanhe agora comigo esse esquema que vai aparecer na sua tela para você entender a diferença conceitual entre essas duas situações. A arrumação é um processo intuitivo que gera um conforto visual imediato porque aplica uma solução genérica com efeitos efêmeros e normalmente mantém a lógica já existente. Já a organização é uma metodologia racional que gera uma praticidade permanente porque aplica uma solução personalizada, estabiliza as rotinas e implementa uma lógica compatível com a necessidade de quem vai usufruir do projeto aplicado. E como ficaria os nossos 3 exemplos visto pela perspectiva da organização? Para o exemplo 1, da gaveta, que é o clássico da arrumação, porque se fechar pode deixar lá dentro do jeito que der, né? Quantas gavetas você já viu nesse estado? Isso não tem perigo de dar certo, gente. Bora organizar? É só a gente tirar tudo da gaveta, incluir um organizador de talheres do tamanho da gaveta e agrupar de acordo com a categoria. Assim, cada talher vai ocupar o espaço destinado a ele e você compreende qual é a solução aplicada porque é específica devido ao método racional usado. A praticidade é permanente porque você vai conseguir devolver o utensílio sempre para o lugar que definiu como destino dele.
Percebe como tudo começa a fazer sentido? Qual dos dois cenários você gostaria de chamar de seu? Segundo exemplo, como colocar os pacotes em uma área tão alta do armário? Nada como incluir uma prateleira que chamamos de segunda altura. Assim, usamos a parte superior e a inferior para criar uma lógica dentre os mantimentos da despensa. Isso já é subcategorização, assunto para a próxima aula. No último exemplo, vamos começar tirando tudo e pensando: como podemos enxergar todos os tipos de copos guardados nessa parte do armário? Será que o sentido da coluna que criamos muda a percepção? Pense, se o primeiro copo ou taça da fileira vertical mostrar qual é aquela linha de copos, saberemos o que está no fundo, certo? E aí vamos usar e abusar de tudo que temos para servir. Na tela, o antes versus o depois para a gente conferir. Eu adoro essa técnica, porque sei de muitas taças que voltaram a ser usadas com uma mudança simples de posicionamento dentro do mobiliário. Ficou claro que organizar não é seguir uma ordem determinada ou cumprir um protocolo ou seguir uma receita pronta. Organizar é criar uma lógica para cada situação, porque uma pessoa é diferente da outra e por isso para cada uma lógica personalizada. Quando você organiza as tarefas do seu dia a dia, tudo parece que começa a se encaixar melhor dentro das suas relações em casa. Percebe isso? Quer dizer, vai perceber isso assim que começar a aplicar as técnicas. A organização, ela é fundamental para que você comece a observar não só os objetos da sua casa, mas como as pessoas se relacionam com ele. Por isso, esse fundamento de arrumar e organizar, essa diferenciação entre o que está arrumado e o que está organizado é tão importante para você começar a entender por onde o assunto se direciona. E assim, com esse entendimento já internalizado por você, nós estamos prontos para seguir a nossa jornada de aprendizado. Próxima parada, as etapas da organização. Até lá!